Sejam bem-vindos ao Mistura Santista. Aqui, nossas melhores histórias estão com a nossa gente e no nosso lugar. É nessa Mistura Santista que batemos um papo com Beni Coquito Filho, um comunicador que escreve, fala, filma e edita. Com 10 anos de experiência, Beni compartilha a incrível jornada na comunicação social. A psicóloga e consteladora familiar Kátia Lima fala a respeito do narcisismo. E o portal TV Portuguesa traz um pedacinho de Portugal e sua gente nessa mistura. Bem-vindos ao programa de hoje e saibam que é sempre um prazer tê-los nessa Mistura Santista. Eu sou o Beni Coquito Filho e estou nessa Mistura Santista com você. Beni Coquito Filho, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Nós gostamos muito de você, gostamos muito do teu pai, da tua família. E você está aqui exatamente por isso, para você contar a tua experiência, contar essa área que é uma área tão atual, né? Que é a área de comunicação, e praticamente todos nós nos envolvemos, né, nessa área de comunicação. E eu queria que você falasse isso. Antes, porém, como todo mundo, né, a gente sempre tem um sonho no início, quando somos mais jovens, né, iniciamos sempre com essa vontade. Por exemplo, eu estava dando até o exemplo, eu queria ser piloto de avião, né? Tá. E a gente sempre acaba em uma outra área, né? Os nossos desejos de adolescente muitas vezes não se consolidam na juventude. Quando eu era criança, tinha lá meus 5, 6 anos, eu gostava muito dos planetas, né? Então você falou que era piloto de avião, o meu era muito parecido ali, mais ou menos na mesma abordagem, que eu queria ser astronauta. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho só. Nem sonhava alto, menino. E aí eu brinco quando eu vou dar palestra, né, que eu falo o que você quer ser quando você crescer, né? Eu brinco que eu já tinha a resposta quando eu tinha meus 5 anos, que era ser astronauta e pelo jeito não rolou muito, não deu muito certo. Já que ser jogador de futebol, já que ser técnico de futebol, que eu gostava muito de futebol, mas aí a comunicação acabou entrando na minha vida, talvez já era para ser, né, desse destino aí que a gente chama de vida, mas acabei entrando na área da comunicação, já escolhendo a área da comunicação bem cedo e tô nela até hoje. Você com certeza já passou 10 minutos ou até muito mais rolando o feed assim, não é mesmo? Parece que você optou em acompanhar o teu pai, não é isso? É isso aí, Zé, é isso mesmo. Foi assim, lá para meus 15, 16 anos, quando eu estava no ensino médio, a molecada na época, né, a gente saía do colégio e ia jogar bola que tinha um campinho ali onde passa o VLT, onde tem o clube de bochas, tinha o clube de bochas antigamente, ou a gente ia pra praia. E algumas vezes, meu pai chegava na sexta-feira à noite, na quinta-feira à noite, ele me ligava, falava, filho, e aí, vamos pra rádio com o papai no sábado? Porque sábado geralmente tá mais tranquilo, não tem muita gente, então dá pra ficar um pouco mais de boa no estúdio, vá. E aí eu cancelava o futebol com a molecada para poder acompanhar meu pai lá no sábado. Ele, tendo trabalhado muitos anos... Mas você gostava de ir? Gostava, eu fazia questão. Ele queria me levar e tal, mas ele não fazia tanta questão que eu tomasse esse caminho, né? Seguisse esse caminho da comunicação. Tendo trabalhado na comunicação, ele sabia que tinha lá as suas dificuldades, né? A melhor palavra é dificuldades. E aí, nessas dificuldades, ele falava, ó, filho, toma cuidado com isso, é importante isso e tal. E aí, mesmo assim, eu acabei indo para o caminho da comunicação. Mas ficava aquela sementinha, né, filho? Exatamente, aquele gostinho de quero mais. E a primeira coisa que ele sempre falou foi assim, beleza, você quer fazer comunicação, você quer ser apresentador, quer ser repórter, enfim. Então, vá conhecer como é que funciona o sistema de áudio, vá conhecer a câmera, fuça, procura, busca. E foi o que eu fiz. Fui fazer faculdade na Santa Cecília, fiz estágio lá no Santa e fiz, inclusive, a faculdade porque tinha um link muito forte, ainda tem um link muito forte com a TV, né? Então lá eu fiz estágio e aí eu trabalhei em diversos programas para operar TP, que é o teleprompter que o apresentador lê quando tem, mesa de corte para cortar as câmeras, iluminação, enfim... Fui aprender um monte de coisa que eu pude aprender. É interessante esse estágio, né? Porque é bem estágio, né? Quando você vai passando durante esses anos, você
passa a ser um pouquinho meio que um mentor da galera que vai chegando, é meio que um ciclo. Então, assim, isso é Como qualquer sensacional. faculdade, né? Daquele que está Exato. chegando agora, né? Exato. Mas na questão do estágio, mais ainda, né? Porque você está vivenciando aquilo. Então, uma dica ou outra que os professores acabam não passando por uma questão talvez muito ética, por uma questão muito da disciplina em si, é muito mais não só o beabá, as informações em si, mas um pouquinho dos macetes da vida jornalística da coisa. Me diz uma coisa, como é que você foi parar na política? E aí, essa questão da política com a comunicação, como é que você interage essas duas funções? Olha, o primeiro contato que eu tive com política foi aos 7 anos. Meu pai saiu candidato em 2000 pelo Guarujá e em 2004 por São Vicente. Talvez muita gente acabe não se lembrando. Mas em 2004, em São Vicente, eu tinha 7 anos. Eu lembro. E aí eu ia na feira com meu pai, e aí ficava pedindo voto. E depois, por fazer estágio no Santa, por ter uma relação legal com os professores, tinha um professor meu que trabalhava no governo do estado, e eles estavam precisando de um tipo específico de trabalho, que a gente chama de clipping, né? Clipping é você separar as principais notícias do dia que envolvam aquela personalidade, aquele político, enfim, aquela região. São os destaques. Exato. E você clipa, né? Porque antigamente se fazia isso com recorte de jornal e você usava o clipe Isso. para você poder juntar tudo. E aí eu saí da televisão para entrar para a área da política. Você usa hoje o conhecimento seu da comunicação na política? E como fazer isso de uma forma ética? Essa questão da ética vale tanto quanto a questão da ética na comunicação dos jornais, dos telejornais, do rádio. O que acontece é o seguinte: no jornalismo existe a informação e a opinião. Na área da política, e falando do meu caso e de outros também, quando a gente trabalha na política, geralmente a gente está trabalhando para uma assessoria. E a assessoria, por si só, na realidade, ela precisa filtrar algumas informações, não deixar de ser ético, porque a gente parte do princípio de um juramento que a gente tem enquanto jornalista, princípios éticos, de não mentir, de dizer a verdade, mas que muitas vezes a gente precisa saber o momento de passar a informação e como passar a informação. Esse excesso de polarização de extremos no âmbito da política que a gente tem vivido, ele gera um acaloramento de torcida mesmo, isso bem antes da eleição. Na eleição, então, nem se fala, que você começa a acreditar, que as pessoas começam a acreditar cada vez mais naquela sua própria verdade, mesmo que aquela verdade seja descaradamente falsa. Olha, Zé, não é segredo para ninguém, mas na última eleição eu estive trabalhando em uma candidatura e a minha esposa também foi candidata. Dentro disso, existia um falso jornal da região que propagou notícias falsas e, inclusive, propagou notícias falsas da minha esposa. Então, para mim, é um assunto que mexe bastante comigo, porque existe uma pessoa por trás disso que tem suas motivações políticas, ideológicas, pessoais, para propagar informações falsas, e isso chegou pessoalmente, particularmente dentro de casa, né? Então eu enquanto jornalista sempre vi isso, sempre achei um absurdo, mas quando chega ali muito perto de você, isso fica ainda mais grave e você vê e sente ali na pele realmente como é que é essa situação. Atenção, principalmente em finais de campanha isso acontece muito. Por quê? Porque até isso ser julgado, até isso você entrar com processo, até a eleição já aconteceu, porque a eleição ser adiada por causa disso é praticamente impossível, né? Principalmente em eleições menores, para prefeito, para vereador. Qual foi o seu momento de maior emoção na tua vida? Eu quero que você coloque para gente, para aquela câmera ali, diga assim, esse momento eu não vou esquecer jamais. Olha, Zé, não tem como ser outro. Foi o meu casamento. Você acompanhou bastante de perto, né? Foi um momento, assim, muito delicado das nossas vidas, né? A gente passava por uma situação por causa da saúde do meu pai, que lutou contra o câncer por quase 10 anos, né? E foi um exemplo do que a gente pode chamar de superação, um exemplo de não demonstrar para os outros o que é dor, não fazer vitimismo sobre a doença. Meu pai já estava ali em cuidados paliativos, né? A gente tinha
notícias não muito positivas dos médicos. E aí me deu um baque, assim, porque por mais que eu soubesse da perspectiva médica, quando te é falado que uma data pode ser que não chegue, te coloca numa situação de realidade diferente. E aí eu tive uma conversa, entre muitas que eu tive com a minha esposa, uma conversa muito séria com ela, e ela de uma hombridade tamanha, né? Porque é o sonho de toda mulher, marcar o casamento, né? Enfim. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu quero muito que meu pai realize o meu casamento, é o meu sonho, é o sonho dele. E ela super entendeu e falou, não, vamos fazer esse casamento sim. E aí a Letícia, minha madrasta, esposa do meu pai, conversou com a médica e lá no hospital que meu pai era tratado... Pode dar o nome do hospital, Arnaldo, né? Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é a Santa Casa de São Paulo, fica dentro da Santa Casa de São Paulo. E nesse período aí a minha madrasta comentou com a médica do hospital que lá eles têm um projeto que é o Lâmpada Mágica, que eles realizam sonhos, né? O último sonho dos pacientes que estão em cuidados paliativos, e esse era o sonho do meu pai, era meu sonho. E aí ela falou, não, vamos fazer o casamento aqui. E lá eles tinham um cantinho bem simples, assim, de uns 3 metros quadrados. Eles falaram, vamos fazer o casamento aqui e tal, não sei o que, convida poucas pessoas, umas 10 pessoas, só os parentes, e vamos fazer aqui. E aí, Zé, me arrepia só de lembrar, porque assim, a gente marcou essa cerimônia para poucos dias depois, porque a gente tinha medo de como isso poderia acontecer por causa da saúde do meu pai. Marcamos a cerimônia para poucos dias depois. Não teve muita comunicação exatamente por isso, né? Foi muito em cima. Muito em cima. E quando a gente foi ver, a gente acabou tendo um casamento muito melhor do que a gente esperava. Talvez muito mais do que a gente merecia. Eu vi. Porque a gente teve de tudo que a gente poderia imaginar, nem imaginar, a gente teve naquele casamento. E assim, e são de pessoas que muitas delas eu nunca vi e nunca vou ver na vida. Eu não poderia comparar nenhum momento da minha vida mais mágico, mais emocionante que não esse, que eu acho que de alguma forma representou, simbolizou o amor, né, de um casamento, né, a força de alguém que está lutando pela vida, lutando para poder realizar um sonho e, além disso, de pessoas que nem te conhecem. Meu amigo, quais são os projetos futuros? Quais são os seus planos? Para onde você vai? Até onde você quer ir? Tem coisas que eu gostaria de fazer mais hoje, né? Coisas que eu me sinto devedor hoje, né? Uma delas, vou citar só uma delas, que eu gostaria de estar me comunicando mais, estar falando mais, estar mais presente nas redes sociais, na vida cotidiana. Gravei esse ano eu rompi uma barreira de um medo, de uma trava que eu tinha, que era de eu mesmo gravar e me posicionar nas redes sociais, que eu não gostava, não curtia muito. E aí, começando a me posicionar, inclusive politicamente, comecei a ver que tinha amigos declaradamente de direita comentando e declaradamente de esquerda comentando, concordando e discordando, mas com muito, muito respeito. Isso, assim, me fez abrir uma vontade de querer falar mais, de querer conversar mais, porque eu sei que, de um lado, tem pessoas, muitas, que são e querem o melhor, e do outro lado também tem muitas pessoas, conheço pessoas excelentes, que são de direita, que são de esquerda, que votaram em um e que votaram em outro. Então, o que eu desejo hoje, o que eu gostaria de estar fazendo hoje mais é isso, estar me comunicando mais, estar falando mais com as pessoas, para poder passar aquilo do que eu penso, não do que eu sei, né? Daquilo que eu penso, para que a gente possa ter várias formas de pensar, de repente, a mesma coisa. A câmera é sua. Dê a sua mensagem final aí para o pessoal te ouvir. Deixa a sua mensagem. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estava pensando muito numa coisa ontem. Eu fui dormir pensando numa coisa. Eu sou bisneto de português. E aí, ontem eu estou buscando a minha cidadania portuguesa. E ontem eu estava buscando e procurando alguns registros. Consegui encontrar o registro de nascimento do meu bisavô. E a única coisa que eu sabia dele é que ele era filho de Teresa de Jesus. E Teresa de Jesus, em 1901, que foi o ano que ele nasceu,
criou ele sozinho. Você imagina uma mulher solteira criando uma criança naquela época, né? E aí eu descobri por acaso, na certidão de nascimento dele, que a minha tataravó, que é a Teresa de Jesus, uma mulher, era jornaleira, lá em 1901. Tá no sangue, então. Tá no sangue. Então eu gostaria de encerrar com essa mensagem, com esse descobrimento que eu fiz, essa descoberta que eu fiz, que me deixou muito feliz, que traz um pouco das nossas raízes, né? Que muitas vezes a gente fala que nada é por acaso. E que quando eu trago de onde surge a comunicação da minha vida, eu lembro muito do meu pai. Mas talvez seja muito mais distante. Já tá no sangue, né? Ainda. Então eu queria encerrar com essa mensagem. Se eu puder encerrar com essa mensagem, é essa mensagem que eu gostaria de encerrar, Zé. Muito obrigado, meu. Zé, Deus te abençoe. Mesmo. Obrigado pela entrevista. Obrigado que você tenha assim um futuro brilhante dentro de uma área que você ama, que você está fazendo aquilo que você gosta. É tão bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Uhum. E que você siga em frente. Nós estamos todos juntos te apoiando. Obrigado de coração, Zé. Mais uma vez, sucesso sempre. Eu sou um grande fã seu. De verdade, de verdade. Obrigado, gente. Até mais. Sejam bem-vindos ao mais um programa Saúde Emocional e hoje vamos falar sobre narcisismo. Um assunto que está na mídia aí, as pessoas têm comentado bastante, me pediram para eu falar a respeito, então eu trago esse assunto de uma forma, uma pauta mais robusta, né? Eu já falei a respeito disso em alguns outros programas, não direcionado especificamente ao narcisismo, mas achei importante agora a gente falar um pouco mais. Quando eu falo de narcisistas, eu estou falando de homens e de mulheres, eu estou falando do feminino e do masculino quando eu me refiro ao narcisista. Existem os narcisistas patológicos, que por vezes, né, em relacionamentos cria-se conflitos, inclusive relacionados à saúde emocional das pessoas que convivem com essas pessoas. Os narcisistas, eles se acham grandiosos, né? Se acham muito acima da média com relação às outras pessoas, são pessoas que não conseguem criar vínculo nenhum com nenhuma pessoa, eles são muito críticos. Quando ele se depara com algumas pessoas dentro de um relacionamento, eles acabam projetando um pouco dessa identidade deles no outro. O narcisista acaba seduzindo essa pessoa, né, para receber o amor que ele inicialmente oferece. Quando ele percebe que essa pessoa já está sob o domínio dele, ele começa a criticar, ele começa a desvalorizar. E a pessoa acaba acreditando nessa retórica, né, de que realmente eu não sou capaz, eu não sou tudo isso, e acaba influenciando muito na autoestima dessa pessoa que está se relacionando com uma pessoa narcisista. É uma doença e muitas vezes o narcisista ele desenvolve esse tipo de personalidade lá na infância. Muitas vezes por não ter tido amor ou ter sido rejeitado, tem N outros fatores, mas o narcisista ele realmente ele tem uma falta de amor e ele acaba completando esse amor com o amor próprio. O narcisista pode ser dentro de um relacionamento ou pode até ter narcisistas pai, narcisista mãe, né, que acabam influenciando inclusive na educação dos filhos. Esse tipo de pessoa pode drenar a sua energia e você ter complicações, né, com relação à sua saúde mental, à sua saúde emocional e, consequentemente, afeta a sua
sua saúde física também. Geralmente as pessoas com perfil narcisistas, elas não aceitam terapia, não aceitam ser avaliadas porque elas se acham corretas, elas são perfeitas. Então elas não precisam de cuidados. Qual é o processo, né? Se eu não consigo e não posso mudar o outro, eu tenho que mudar. Então as pessoas que realmente se deparam com esse tipo de relacionamento e conseguem se desvencilhar, ou conseguem sair desse relacionamento, eu dou os meus parabéns. Olhando para tudo isso, olhe para você com compaixão, olhe para você com amor próprio, com gentileza, com muito amor, acreditando sim que não existe certo, não existe errado e que eu sou perfeita dentro das minhas imperfeições e que não é ninguém quem vai destruir a minha personalidade, a minha autoestima. Gratidão por mais um programa, aguardo vocês na próxima semana e convido a todos a visitarem o meu canal no Instagram, meu canal no YouTube, @katialima.oficial. Muito obrigada. Portugal e a sua gente. Programa Portugal e sua gente, Portal TV Portuguesa. Ao meu lado, o presidente do Centro Cultural Português de Santos, José Duarte Almeida Alves, que também é conselheiro das comunidades portuguesas e que esteve recentemente na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para participar da reunião da secção consular. Presidente, quais foram os assuntos, os temas que foram debatidos nesta reunião? Ronaldo, todo ano há uma reunião com todos os integrantes da secção Brasil, que das várias áreas consulares, né? E normalmente ela é feita numa cidade onde todos se juntam. Nós temos a secção Brasil, temos o Conselho Regional, temos as comissões temáticas e o Conselho Permanente. Se reúne periodicamente online, né? Nós temos uma presencial que é sempre feita durante o ano em qualquer cidade que pertence à área consular. Se tratou bastante do atendimento consular, do licenciamento eleitoral, consulados, que passaram de consulados de vice-consulados a consulados. Inclusive eu fiz uma moção lá que o nosso consulado tinha que pertencer também a uma área consular, ou seja, um consulado, né? Não pertencer ao consulado de São Paulo, porque nós temos 20 e poucos mil inscritos. A alegação é que estamos muito perto de São Paulo, mas sabemos que não é bem assim, porque, por exemplo, Salvador tem 13 mil inscritos e é consulado geral. Tratou-se especialmente do voto eletrónico, tá? Que a gente precisa de, mais uma vez, tocamos no assunto, que somos a favor do voto eletrónico, ou seja, ou pelas duas modalidades, ou pelas três, voto eletrónico, presencial e via postal. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. A pura essência de Portugal está na Praia Grande. O sabor, a tradição e a paixão em cada prato. Trabalhamos com o alto padrão que a sua rotina exige, seja no almoço, de negócios ou no jantar especial. Garantimos a excelência. Prove a autenticidade e conheça o nosso bolinho de bacalhau. Brinde com a nossa seleção especial de vinhos. Não perca a oportunidade de viver essa experiência cultural. Restaurante O Cantinho de Portugal. Tradição e excelência na sua mesa. Faça já a sua reserva. Presidente, nomeadamente em relação às eleições marcadas para o dia 18 de janeiro, marcadas pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor pode dizer a respeito?
Bom, Ronaldo, o que eu posso dizer é o seguinte, é que eu convoco todos os portugueses inscritos no consulado que vão votar. É muito importante para a nossa região. Quantos mais votos nós tivermos, mais apoios nós teremos do governo português. Porque, veja bem, Santos é a terceira região, é a cidade mais portuguesa do Brasil em termos proporcionais ao número de licenciados e de utentes do consulado. E as pessoas, muitas, como o voto não é obrigatório em Portugal, deixa para lá, não vão votar. E quando a gente precisa de alguma coisa, por exemplo, agora, para reivindicar o consulado, nós temos que ter os portugueses e os descendentes, portanto, vão no consulado votar. A gente, juntos somos mais fortes, para a gente poder, né, fazer reivindicações, né? E por isso eu só convoco, no primeiro turno, em 18 de janeiro, vai ser presencial no consulado, que se dirijam ao consulado, façam um esforço, são 2 dias, é 17 e 18. Temos muita coisa para fazer ainda, para reivindicar. Nós não somos imigrantes, somos residentes fora do país e, portanto, nós temos os mesmos direitos que têm os portugueses. Se não votarmos, não podemos amanhã fazer qualquer crítica a um consulado ou qualquer coisa, né? Então, qualquer candidato ou ao governo. Vamos votar, gente. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá pessoal, nós somos as Countries e eu soube que nós estaremos em Santos no dia 5 de dezembro para encontrar com os gatinhos do Saja Boys, acabar com os Saja Boys. E nós contamos com a sua presença. Tchau, tchau! A cantina mais tradicional da Baixada Santista, com quase 60 anos de atuação, atendendo você com as nossas receitas tipicamente italianas, trazidas da Toscana, né, pela dona Liliana. As massas são produzidas artesanalmente. Cantina Liliana, a mais tradicional da Baixada, sempre copiada, mas nunca igualada. Você já notou que a vida insiste em repetir certas histórias? Talvez o que parece travado lá fora seja um espelho do que ainda precisa ser olhado aqui dentro. Emoções, laços, experiências continuam pedindo acolhimento. É aí que as dinâmicas sistêmicas podem transformar. Elas nos ajudam a olhar para aquilo que está oculto, trazendo à luz aquilo que precisa ser visto com amor e compreensão. Durante a dinâmica, é possível reencontrar padrões, liberar pesos e encontrar novas possibilidades para a vida. Não se trata de reviver o passado, mas de dar um novo significado a ele, para seguir mais leve, em paz e com clareza sobre o seu caminho. Porque quando você muda o seu olhar, tudo a seu redor muda. E esse é o poder da dinâmica sistêmica, de reconectar com o equilíbrio que já existe em você. Está pronto para mudar o jogo da sua vida? Entre em contato pelo WhatsApp.
Você que tem um negócio em Santos, quer aparecer na TV? Sabe como? Fazendo parte do programa Mistura Santista. 90% de nossos clientes aumentaram o seu faturamento aparecendo na TV. Com linguagem dinâmica, contamos as melhores histórias com a nossa gente. Tanto pela TV quanto pelas redes sociais, não importa a sua atividade. A comunicação ágil do Mistura Santista é a visibilidade para seu produto ou empresa. Quer saber mais? Marque uma reunião presencial conosco. É nessa Mistura Santista que é sempre um prazer estar com você pela tela da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.